Você já se sentiu decepcionado com alguém? Talvez alguém tenha lhe feito promessas que nunca se cumpriram ou que se cumpriram temporariamente, mas que depois foram esquecidas. Ou quem sabe você tenha criado grandes expectativas a respeito de algumas pessoas e da mesma maneira essas expectativas não foram alcançadas. O que a palavra de Deus tem a nos oferecer para blindar o nosso coração a respeito de caminhar olhando para a direção certa? O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, nos exorta a manter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pode parecer que estamos falando de coisas diferentes quando falamos de relacionamentos humanos e quando estamos nos referindo a Deus. Mas, na verdade, se você baseia a sua confiança, a sua fé em Cristo Jesus, isso tem o potencial de te livrar também de colocar as suas expectativas nas pessoas ao seu redor. E uma vez gerando expectativas, vê-las frustradas e ser decepcionado. O Evangelho de João expressa várias afirmações que são capazes de fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. No Evangelho de João, Jesus se apresenta a nós como Eu sou. Eu sou era uma expressão de muito valor para o povo judeu, porque remetia à revelação de Deus lá na sarça ardente para Moisés. Quando Moisés perguntou ao Senhor como devo apresentá-lo ao me referir ao Senhor quando for falar com o faraó e quando for falar com o meu povo. Então Deus se revela a Moisés como Eu sou o que sou. E diz a ele, vá e apresente a mim como eu sou. Jesus se apropria desta afirmação, uma vez que ele e o Pai são uma só pessoa, e ele passa a afirmar nos seus discursos enquanto andava com os seus discípulos aqui nesta terra e enquanto realizava milagres e enquanto ensinava e abençoava as pessoas. E em muitas passagens nos evangelhos nós encontramos a sua revelação, a revelação da sua divindade, na qual eu e você podemos manter os nossos olhos para não sermos decepcionados por pessoas. Primeiro, Jesus se apresenta para aqueles que estão famintos, que estão ansiando pela presença e pela vida de Deus. E ele diz, eu sou o pão da vida. Para aqueles que estão na escuridão e precisam ser iluminados, ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus também afirma que ele é a porta das ovelhas, pela qual nós podemos entrar e ter acesso. Além de ser a porta das ovelhas, ele declara, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você não precisa e não pode duvidar de uma afirmação como essa. Para Marta e Maria, que estavam aflitas por terem perdido quem elas amavam tanto, ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Para os discípulos que estavam confusos, ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E assim há outras revelações de quem Cristo é nas Escrituras, para que nós possamos olhar para Ele, colocar a nossa expectativa nele, confiar nele, na maneira como você precisa dele, como você precisa que Ele se apresente a você. Existe um eu sou para você, para afirmar a sua fé, para fortalecer a sua fé. Você está pronto a depositar toda a sua expectativa em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e assim não se decepcionar mais com pessoas à sua volta? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele,
apenas para Ele.